Das transgressões disciplinares de natureza média parte 1. Você acompanha agora a leitura literal do bloco temático correspondente a este episódio da Instrução Conjunta de Corregedorias número 01 de 2014. Páginas 13 a 17 do documento base. Para a configuração do tipo transgressivo em comento, não há necessidade de que o militar ou terceiro obtenha vantagem pecuniária indevida, basta que o militar faça uso do posto ou da graduação com essa finalidade. A conduta pode também configurar crimes militares previstos no artigo 308, parágrafo 2º, corrupção passiva privilegiada, ou 334, patrocínio indébito, do CPM, ou ainda constituir transgressão disciplinar residual. Parágrafo 20. 20. Faltar ao serviço. Para a configuração da transgressão, o serviço para o qual o militar faltou deve estar previsto em escala antecipada ou por ordem emanada por quem de direito. Os artigos 14 e 15 da Lei N. 5.301/69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, (EMEN), asseveram que a função policial militar é exercida por oficiais e praças da Polícia Militar, com a finalidade de preservar, manter e restabelecer a ordem pública e segurança interna, através das várias ações policiais ou militares, em todo o território do Estado. Nos mesmos dispositivos legais, assevera-se que, a qualquer hora do dia ou da noite, na sede da unidade ou onde o serviço o exigir, o militar deve estar pronto para cumprir a missão que lhe for confiada pelos seus superiores hierárquicos ou impostos pelas leis e regulamentos. Por isso, a importância do cumprimento das escalas de serviço. No caso em que as faltas ao serviço ensejarem o crime de deserção, além das providências de polícia judiciária militar dispostas no CPPM, o aspecto disciplinar residual deverá ser apurado em sede de PED-PEDs, conforme se depreende do artigo 240-A do EMEN, cuja instauração se dará com fulcro no artigo 64, segunda, ou 34, segunda, c/c o artigo 13, terceira, do CEDM, além de outros tipos transgressivos que poderão surgir no caso concreto. A ausência do militar ao treinamento policial, profissional básico, TPB, constituirá a presente transgressão, posto que estará à disposição dessa atividade. Aclara-se que comete a presente transgressão o militar que falta à escala para o cumprimento da sanção de prestação de serviço, artigo 24, terceira, do CEDM. Seção 2 das transgressões disciplinares de natureza média. Artigo 6º. As transgressões disciplinares de natureza média são assim descritas nos incisos do artigo 14 do CEDM. Parágrafo 1º e, executar atividades particulares durante o serviço. Tal transgressão decorre da prática de ato estranho ao interesse do serviço, ou seja, revestindo-se de uma natureza ou finalidade eminentemente particular e que não necessariamente traga prejuízo ao serviço público. Parágrafo 2º. Segunda, demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais. Para a configuração da transgressão em análise, é imprescindível que seja demonstrada a desídia no exercício funcional, caracterizada por fato que revele, pelo menos, uma das 4 condutas descritas no tipo. Nesses termos, devem estar presentes na conduta do militar todos os seus elementos constitutivos, a saber, 1. Conduta desidiosa. Desídia possui múltiplos significados, dentre eles, preguiça, desleixo, inércia, descaso, incúria, desatenção, negligência, indolência, apatia e outros. 2. A situação funcional caracterizada pelo desempenho das funções. No instante do cometimento da transgressão, deverá o militar estar de serviço ou deve a transgressão ser cometida em razão de sua função policial ou bombeiro militar. 3. Desempenho insuficiente. Refere-se ao cumprimento de atribuições ou ordens, de forma a não satisfazer por completo aquilo que fora previamente determinado. Para a ocorrência desse elemento, deve preexistir uma atribuição determinada, que seja objetivamente mal desempenhada. 4. Desconhecimento da missão. Caracteriza-se pela falta de informações, por parte do militar, acerca da tarefa que lhe foi incumbida e da qual deveria inteirar-se para o fiel e efetivo cumprimento. 5. Afastamento injustificado do local. Configura-se pela falta de razões plausíveis que possam escudar seu afastamento, sem autorização, do lugar onde deveria estar. Acrescentar-se que, dependendo da situação, poderá configurar, também, o crime previsto no artigo 195 CPM, abandono de posto. 6. Procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais. É fundamental a identificação da norma violada como aquelas de cunho genérico, emanadas por meio de memorando, ofício circular, instrução ou outro documento interno correlato que, neste caso, deverá ser mencionado no termo de abertura de vista, para apresentação de defesa. Parágrafo 3º. Terceira, deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir. A primeira conduta consiste na omissão em cumprir qualquer ordem, mesmo verbal, legal ou que não contraria uma lei, norma ou princípios da administração pública.
Para o cometimento da primeira figura transgressiva, não há necessidade de que a ordem seja de natureza pessoal e direcionada a militar determinado, podendo ser, inclusive, aquelas de cunho genérico, emanadas por meio de memorando, ofício circular, instrução ou outro documento interno correlato que, neste caso, deverá ser mencionado no termo de abertura de vista para apresentação de defesa. Diferencia-se da transgressão contida no artigo 14, segunda, do CDM, posto que neste o descumprimento da norma está ligado ao desempenho das funções. Acrescentasse que a ordem legal descumprida, no caso ora analisado, não necessariamente tem de estar respaldada em norma, bastando que não contrarie os princípios descritos no artigo 37 da CRFB 88, bem como outros que regem a administração pública. A conduta transgressiva de falta à instrução, semanal, de tiro, de educação física ou outras, que seja parte do empenho previsto, não deve ser considerada falta ao serviço, artigo 13, 20, do CEDM, mas sim descumprimento de ordem, prevista no artigo 14, terceira, do CEDM. Por sua vez, o atraso injustificado para a atividade se enquadra no artigo 15, I, do CEDM. A ausência do militar ao treinamento policial, profissional básico, TPB, constituirá a transgressão descrita no artigo 13, 20, do CEDM, posto que ele estará à disposição dessa atividade. A ausência do militar apenas à instrução pré-turno constituirá a transgressão do artigo 15, I, do CEDM, já que acarretará atraso ao serviço operacional. A segunda figura do tipo transgressivo consiste em atribuir a outra pessoa, militar ou civil, tarefa, missão, função ou cargo que lhe caiba, estando patente a intenção do transgressor em se esquivar, evitar, fugir, até mesmo tentar ludibriar, de sua responsabilidade. Considerando o caso concreto e a possibilidade aparente de conflito desse tipo com o artigo 13, 16 ou artigo 14, 15, do CEDM, prevalecerá o mais específico. A conduta pode também configurar crimes militares previstos nos artigos 149, motim, 163, recusa de obediência, 164, oposição de ordem de sentinela, 196, descumprimento da missão, ou 301, desobediência à ordem de autoridade militar, do CPM, ou ainda constituir transgressão disciplinar residual. Parágrafo 4º. Assumir compromisso em nome da IMI ou representá-la indevidamente. O órgão de representação da IMI é o Comando Geral e as demais unidades administrativas e operacionais das instituições são representadas por seus respectivos comandantes, diretores ou chefes. Somente mediante expressa autorização da autoridade competente, poderão outros oficiais e praças assumir compromisso em nome da instituição ou representá-la para determinado fim. O compromisso e a representação mencionados na transgressão referem-se às situações em que a IMI ou unidade é representada por algum militar que não possua legitimidade para tal. Não necessita, para sua configuração, da presença de nenhum resultado que crie ou não assegure direitos ou obrigações, bastando o compromisso ou a representação indevida da instituição. A conduta pode também configurar crimes militares previstos no artigo 167, assunção de comando sem ordem ou autorização, ou 335, usurpação de função, do CPM ou ainda constituir transgressão disciplinar residual. Parágrafo 5º, v. Usar indevidamente prerrogativa inerente a integrante das IMI. A aludida transgressão se refere, por exemplo, às situações em que o militar se faz passar por grau hierárquico ou função que não possui, tais como comandante, coordenador, sentinela, e até mesmo por algum encargo do qual não foi legitimamente investido. Para a configuração da transgressão, não há a necessidade de se auferir qualquer vantagem. A conduta pode também configurar crimes militares previstos nos artigos 167, assunção de comando sem ordem ou autorização, 171, uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia, ou 335, usurpação de função, do CPM ou ainda constituir transgressão disciplinar residual. Parágrafo 6º. Sexta, descumprir norma técnica de utilização e manuseio de armamento ou equipamento. Constitui-se a falta na inobservância à norma específica de utilização e manuseio de armamento e equipamento policial ou atinente à atividade bombeiro-militar, até mesmo a viatura e aparelhos de comunicação. O conceito de norma técnica deve ser entendido como qualquer tipo de norma específica que cuide da correta forma de utilização e manuseio de armamento e equipamento policial bombeiro-militar, como o manual de armamento convencional, o manual de prática policial, os cadernos doutrinários, a resolução interna que dispõe sobre a aquisição, o registro, o cadastro e o porte de arma de fogo de propriedade do militar e o porte de arma de fogo pertencente à IMI, notas instrutivas ou outras normas que porventura vierem a disciplinar a presente matéria, até mesmo o manual do fabricante, na ausência de norma editada pela instituição militar. Trata-se de norma transgressiva em branco, cuja aplicação requer um complemento, ou seja, a indicação da norma técnica violada pelo militar, que deverá vir expressa na notificação para apresentação de defesa prévia e, ou no termo de abertura de vista.
Como exemplos, podem-se citar manuseio de armamento fora do local apropriado, disparo acidental de arma de fogo, acomodação irregular de coletes balísticos ou outros armamentos e equipamentos. Ressalvado o disposto no artigo 5º, parágrafo 16, desta instrução, o descumprimento a qualquer preceito de instrumento normativo interno, que regule a aquisição, registro, cadastro, controle interno e porte de arma de fogo de armamento da carga ou particular, de origem lícita, configura-se a transgressão em comento. A conduta pode também configurar crimes previstos na Lei N. 10.82603, em especial, nos artigos 13, omissão de cautela, ou 15, disparo de arma de fogo, ou ainda constituir transgressão disciplinar residual. Parágrafo 7º, faltar com a verdade, na condição de testemunha, ou omitir fato do qual tenha conhecimento, assegurado o exercício constitucional da ampla defesa, é uma transgressão própria, uma vez que somente a testemunha pode cometê-la. Pode ser manifesta de duas maneiras distintas, sendo a primeira praticada pela mentira ou inverdade, a segunda, pela omissão de fato de que tenha conhecimento. O dever de dizer a verdade, na condição de testemunha, abarca inclusive as situações em que o militar presta o falso testemunho em processos de qualquer natureza. Para a correta imputação da falta, deve-se propiciar a testemunha o direito constitucional à ampla defesa, contraditório e o consequente devido processo legal, preferencialmente em autos apartados, nos quais figurará como acusado e não mais como testemunha. A conduta pode também configurar crime previsto no artigo 346 do CPM ou no artigo 342 do CP, falso testemunho ou falsa perícia, ou ainda constituir transgressão disciplinar residual. Parágrafo 8º. Deixar de providenciar medida contra a irregularidade de que venha a tomar conhecimento ou esquivar-se de tomar providências a respeito de ocorrência no âmbito de suas atribuições. Cuida a presente transgressão da importância de se manter o dever funcional de agir ou tomar as providências pertinentes que a situação exigir, se desdobrando em duas condutas distintas, deixar de tomar providências ou esquivar-se de tomá-la, em face de qualquer tipo de irregularidade de que venha a presenciar ou conhecer. A conduta pode também configurar crimes militares previstos no artigo 319, prevaricação, ou no artigo 322, condescendência criminosa, do CPM, ou ainda constituir transgressão disciplinar residual. Parágrafo 9º. Utilizar-se do anonimato ou envolver indevidamente o nome de outrem para esquivar-se de responsabilidade. A primeira forma de se configurar a presente transgressão é pelo anonimato, o que é defeso pela própria Constituição Federal. Em seu artigo 5º, 4ª, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. A segunda forma de se configurar a transgressão é o indevido envolvimento do nome de outra pessoa, seja ela militar ou civil, para se esquivar de responsabilidade. No próximo vídeo, continuaremos a seção 2, das transgressões disciplinares de natureza média.